Justiça nega pedido do Ministério Público de lockdown em Santa Catarina. Anvisa aprova registro definitivo da vacina de Oxford. O alerta dos médicos sobre o tempo de resposta imune do organismo ao receber a vacina. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para a semana. Os números do coronavírus na região. Criciúma atingiu a marca de 300 mortes pela doença. Hospital São Donato em Içara realiza ação de conscientização no enfrentamento ao coronavírus. Prefeitura de Criciúma prorroga prazo de pagamento de taxas municipais. IBGE tem inscrições abertas com vagas de emprego para o Censo 2021. E no esporte, mais uma derrota do Tigre no Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Justiça negou o lockdown em Santa Catarina, mas exige uma resposta técnica do governo do estado. Confira na reportagem. O juiz Jefferson Zanini, da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis, negou nesta segunda-feira o pedido de lockdown feito pelo Ministério Público de Santa Catarina e a Defensoria Pública do Estado. Na decisão, o magistrado indeferiu o pedido de liminar, alegando que não cabe, nesse momento, ao Poder Judiciário substituir a decisão tomada pelo Executivo, que é a autoridade máxima sanitária de Santa Catarina. Apesar da negativa, a decisão da Justiça impôs obrigações ao Estado em relação às ações de combate à pandemia. O Estado deverá restabelecer, dentro de 24 horas, o regular funcionamento do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, como instância técnico-científica e como órgão deliberativo acerca das ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. O prazo conta a partir da intimação da Procuradoria-Geral do Estado. Também deverá submeter à prévia deliberação do COES, a partir da intimação da Procuradoria-Geral do Estado, todas as ações e planos que envolvam a imposição de medidas sanitárias restritivas, a autorização para a retomada das atividades sociais e econômicas e a alteração na matriz de avaliação de risco potencial regional. Também ficou determinado que seja levado à apreciação e à deliberação do COES, dentro de 48 horas, o pedido de decretação de lockdown formulado na ação civil pública e que também foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão ainda impõe que seja instituída, dentro de 5 dias, a divulgação das listas de espera por leitos de UTI e de enfermaria dos pacientes infectados com a Covid-19, de forma online, com atualização a cada 24 horas. A multa fixada é de R$50 mil por dia para o caso de descumprimento da decisão. A Anvisa concedeu o registro definitivo da vacina da Fiocruz AstraZeneca e anunciou a liberação do antiviral Remdesivir. Esse é o primeiro medicamento com indicação aprovada para o tratamento da Covid-19 no Brasil. A vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, agora tem registro definitivo da Anvisa. Este é o segundo registro liberado no Brasil. O primeiro foi da Pfizer-BioNTech. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos indivíduos que poderão ser vacinados com essa vacina, a gente tem que é uma vacina que vai ser utilizada para indivíduos acima de 18 anos, que toma uma dose de meio ml intramuscular, seguida por uma outra dose de meio ml, no intervalo de 4 a 12 semanas após a primeira dose. E qualquer indivíduo que tiver hipersensibilidade ou qualquer reação ou qualquer questão relacionada ou ao princípio ativo ou aos recipientes não deve tomar essa vacina. A vacina já está sendo aplicada na população aqui no Brasil. Em agosto do ano passado, um acordo do governo brasileiro com o laboratório AstraZeneca garantiu a produção da vacina por aqui. Quase R$2 bilhões foram investidos para apoiar as pesquisas e ampliar a linha de produção da Fiocruz, que deve entregar ao Ministério da Saúde mais de 200 milhões de doses até o final do ano. A Anvisa também anunciou o registro no Brasil do medicamento Remdesivir, produzido por uma farmacêutica norte-americana. É o primeiro a ter em bula indicação contra a Covid-19 e o uso está restrito a hospitais, portanto, não será vendido em farmácias.
O Remdesivir ou Veklury, que é o nome comercial, é um medicamento sintético, injetável e para uso em pacientes hospitalizados. A indicação é para pessoas com mais de 12 anos e com pelo menos 40 quilos de peso que estejam com pneumonia e precisam de oxigênio. O tratamento dura entre 5 e 10 dias. O medicamento já havia sido aprovado por diversas agências internacionais. As pesquisas concluíram que o Remdesivir impede a replicação do vírus, prevenindo o avanço da doença e reduzindo o tempo de hospitalização. Os pacientes no grupo do Remdesivir levaram, em média, 10 dias para se recuperar, uma mediana de 10 dias, em comparação com 15 dias dos pacientes que não receberam Remdesivir. Portanto, eles tiveram um tempo menor de recuperação, eles deixaram o hospital em menor tempo. Mais de 8 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 e mais de 2 milhões já receberam a segunda dose. Mesmo com a vacina, especialistas alertam que máscaras e isolamento continuam essenciais. Segundo eles, a população não pode relaxar só porque a vacinação começou. As vacinas são fundamentais para controlar o avanço da pandemia. Milhões de brasileiros já receberam a primeira e a segunda dose. Mas a imunidade não começa imediatamente após a vacinação. Segundo especialistas, a resposta imune adquirida é desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Quando você recebe um imunizante, você vai fazer com que todo o seu sistema imune dê uma resposta, que é a produção de anticorpos, produção de células de memória, tudo isso. Isso daqui demora para essa vacina que nós estamos vendo, por exemplo, para o Coronavac, até de 2 a 3 semanas. Então, quer dizer que quando você é vacinado, você pode ficar doente no dia seguinte, depois de uma semana, pode passar essa doença para todos. Por quê? Porque você não está ainda imunizado. Então você tem que sempre que dar um tempo, é o que nós chamamos de janela imunológica. Para efeito correto realmente, vamos partir do princípio que, olha só, primeira dose, você espera até 21 dias, não 3 semanas. Toma a segunda dose, espera mais 3 semanas para a resposta. Então, a contar da primeira dose, sendo que você vai tomar a segunda dose, você teria 6 semanas, que é 1 mês e meio, para você estar imunizado. Desde que você, claro, tome a segunda dose. Segundo um anúncio feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil terá capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil terá um adicional de 14 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, suficientes para imunizar 7,5 milhões de pessoas entre maio e junho. O cronograma do Ministério da Saúde prevê para março 30 milhões de doses. Mas temos mais 25 milhões até o final de março, vindas do Butantan, 3 milhões e 800 que vem da Fiocruz AstraZeneca e mais 3 milhões que vem da Covax, também AstraZeneca, que serão produzidas na Coreia do Sul. E no mês seguinte, ou seja, no próximo mês de abril, nós temos a previsão de 42 milhões de doses, sem contar aí aquelas que ainda não estão aprovadas, que é o caso da Sputnik e da Bharat-BioNTech. Sem essas, nós temos 42 milhões prevista para abril. Ou seja, a partir de agora, o Brasil, nos próximos 60 dias, vacinará 1 milhão de doses. Tem disponibilidade para vacinar 1 milhão de doses. E a partir de maio, que passam a ser, no mínimo, de 1,5 milhão de doses garantidas. E como a vacina ainda vai demorar alguns meses para chegar a toda a população, os cuidados ainda precisam ser mantidos, como o uso de máscaras e, principalmente, o distanciamento social. Se nós conseguíssemos, olha só, se nós conseguíssemos vacinar todo mundo hoje, vamos vacinar toda a população brasileira hoje, não é? Nós ainda assim, nós teríamos cerca de 1 mês e meio ainda com essas quase 2.000 mortes por dia. Doutor Bactéria, por isso então a orientação para a gente continuar tomando os cuidados mesmo com a vacinação? Mesmo após a vacinação, ainda temos que usar máscara, manter o distanciamento, que ainda existe um risco ainda. Quer dizer, aí tem uma interpretação totalmente errada. Quer dizer, então, que a vacina não faz efeito. Olha a diferença, o erro da interpretação. Não é? Ela quis dizer justamente que existe essa janela imunológica. A seguir, Criciúma ultrapassa 300 óbitos por Covid-19.
Hoje é segunda-feira, dia de acompanhar como fica a previsão do tempo nessa semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e muitas nuvens. Deve haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 30 graus. Na quarta-feira, dia 17, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Vai haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, dia 18, amanhã será de sol e muitas nuvens devem se formar ao longo do dia. Vai haver períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 18 graus e máxima de 29. E na sexta-feira, dia 19, o dia será de sol com muitas nuvens. Também deve haver períodos de céu nublado e pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29 graus. Os números do coronavírus continuam crescendo rapidamente. Em Criciúma não é diferente. A repórter Michele Veiga atualiza para a gente essas informações. E um número triste foi batido nesse final de semana aqui no município de Criciúma. Já passa de 300 o número de vítimas que foram a óbitos causados pelo Covid-19 somente aqui no município. Hoje, o município registra 1.387 casos ativos, 301 óbitos, 246 pessoas hospitalizadas. Já no estado de Santa Catarina, hoje são mais de 37 mil casos ativos e 8.695 óbitos no estado desde o início da pandemia. Esses são os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. As campanhas continuam também ao pedido para que as pessoas usem máscara em álcool em gel e evitem aglomerações, também são aclamados pelas áreas da saúde do Estado. Portanto, se cuide. Aqui no centro de triagem, a movimentação é intensa todos os dias em busca de saber se as pessoas estão ou não transmitindo ou contaminadas pelo vírus. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. E para quem trabalha na linha de frente contra o coronavírus, os números impactam ainda mais. Deixar de lado sua própria família para acolher tantas outras é só um dos desafios. No Hospital São Donato, em Içara, alguns profissionais falaram sobre o que sentem em uma ação muito especial, um ano após o início da pandemia. Meu nome é Mariana, eu sou técnica de enfermagem em UTI Covid. Nesse momento, a gente está passando pela pior fase da pandemia aqui no nosso estado. Eu venho pedir para toda a comunidade que venha ficar em casa, que se protejam. Esse momento que a gente está vivendo, realmente não tem vaga, não tem vaga. Essa quantidade enorme de pessoas que ficam doentes acaba vindo parar nas nossas mãos. Então, o que eu queria dizer é: fique em casa, se cuida, para que a gente possa cuidar das pessoas que estão aqui. Na semana em que o estado de Santa Catarina registrou mais de 8.600 mortes pela Covid-19 e que a busca por leitos de UTI se intensificaram para que esses números não cresçam, um dos hospitais linha de frente no tratamento do coronavírus vem chamando a atenção da população nas suas redes sociais através da campanha Nossos Heróis Não Têm Superpoderes. O momento mais difícil para a gente profissional é quando essa pessoa vai a óbito, porque o familiar traz para a gente com vida e a gente entrega esse familiar dentro de um saco. Muitas das vezes eles não podem velar, eles não podem dar o último abraço, eles não podem dar o último beijo, dizer o quanto eles amam essa pessoa. O Hospital São Donato, localizado em Içara, no sul catarinense, vem atendendo como referência ao combate da pandemia há um ano. Teve ampliação de leitos, reforço de equipe, mas os profissionais estão exaustos. Eu estou formada há 19 anos, sou enfermeira todo esse tempo de UTI, emergência. Nunca imaginei passar por uma situação de tanto desespero das famílias, da procura
a emergência do hospital, do estresse dos funcionários, do estresse psicológico que está todo mundo vivendo, querendo fazer o melhor. É uma situação bem complicada. Enquanto muitos reclamam que não conseguem fazer festas em família, esses profissionais estão há meses sem ver a sua. Meu nome é Beatriz, eu sou médica plantonista aqui do Hospital São Donato. Como todo mundo sabe, a gente está enfrentando uma pandemia, a situação está bem grave. Pessoalmente, tá? Eu não estou mais convivendo com a minha família como eu gostaria, assim como muita gente. O hospital está super lotado, a gente está trabalhando muito, trabalho 7 vezes por semana. A situação está muito grave, queria pedir para todos se cuidarem, que aqui a gente está tentando ajudar da melhor forma. A gente está aqui trabalhando desse jeito porque gosta, porque ama fazer bem, porque quer ajudar todo mundo. O administrador do hospital, Júlio De Luca, destaca a luta constante dos profissionais em manter o atendimento de qualidade em um momento tão difícil, onde ver pacientes na fila de espera para receber o tratamento se tornou uma constante. A situação é bastante complicada, bastante grave. A gente não está medindo esforços para atender a todos que nos procuram, né? Mas a gente pede para o pessoal realmente tomar cuidado, porque não existe mais vaga de leitos de UTI. Então isso é muito triste para as pessoas que precisam, um familiar, um ente querido, que nessa hora precisa de um leito de UTI. Filas, espera, tensão, medo e, ao mesmo tempo, muita coragem de enfrentar o desconhecido todos os dias, de encarar a dor de perder vidas todos os minutos e torcer para que o próximo a precisar não seja um amigo ou um parente. A superação da profissão nesse momento não a torna bela, a torna necessária e fria. Esses são os nossos super-heróis e heroínas, sem superpoderes, mas com um dom de amenizar a dor do próximo. De arrepiar, né? A gente vai acompanhar ao longo dessa semana, na nossa programação, depoimentos desses profissionais, desses super-heróis que não têm superpoderes, mas que têm muito amor, muita dedicação, lutando pela vida de todos nós. A seguir o esporte, ontem teve Criciúma em campo pelo Campeonato Catarinense e mais uma derrota da equipe na competição. A Prefeitura de Criciúma prorrogou o pagamento de alvarás e impostos para vários setores. Confira na reportagem. O objetivo é auxiliar as atividades econômicas mais prejudicadas nesse momento de pandemia. O governo de Criciúma prorrogou, por meio do decreto municipal, para novembro desse ano, o pagamento de alvarás de funcionamento e de vigilância sanitária, de imposto predial e territorial urbano, IPTU, de impostos sobre serviços, o ISS, entre outros tributos. O anúncio da nova medida foi feito pelo prefeito Clésio Salvaro durante uma live na última sexta-feira. Um setor importante na nossa cidade, até porque Criciúma é uma cidade de polo e geralmente os grandes eventos da região acontecem na cidade de Criciúma. E provocado que fui, através de um pedido do Joster e da DAI com relação aos tributos municipais, e nós só podemos interferir exatamente nesses tributos que diz respeito ao nosso município, nós vamos fazer alguns anúncios aqui de prorrogação de prazo. Os segmentos como bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis serão beneficiados com a prorrogação. As atividades vinculadas ao setor de eventos, e aí eu traria 3 grandes ramos, que são os eventos propriamente dito: festas, shows, espetáculos, formaturas, festas de casamento, festas de aniversário, isto que a gente chama propriamente de evento. Um outro grande ramo que seria de restaurantes e um outro grande ramo do segmento evento que seria o de hotéis.
Então, esses 3 grandes ramos do grande mote, que é eventos, terão a possibilidade de prorrogação dos tributos municipais. Para ser contemplado pelo decreto, o estabelecimento, além de fazer parte dos segmentos especificados, precisa solicitar a prorrogação junto à administração pública. A prorrogação pode ser feita em até 9 meses, sem juros. E quais são esses tributos? Primeiro deles, o grande aglomerado de tributos são as taxas de alvará, que são o alvará de funcionamento que toda empresa precisa ter, também o alvará de vigilância sanitária daqueles que a legislação assim o exige, por exemplo, os restaurantes precisam de taxa de vigilância sanitária, e também a taxa de publicidade, se houver lançamento de taxa de publicidade. Essas situações que no calendário fiscal vigente no município, o parcelamento seria de 26 de fevereiro a 30 de novembro, ou seja, em 10 parcelas. O decreto novo, que foi publicado hoje, prorroga, desde que o cidadão vinculado a essa atividade de eventos faça o requerimento expressamente na Prefeitura, prorrogará então para dia 30 de novembro, que seria o vencimento da última parcela. Isso sem acréscimo, prefeito, de correção monetária, nem de multas, nem de juros. Então, se o cidadão vinculado ao setor de eventos assim o desejar, basta que, a partir de segunda-feira, ele entre no site da Prefeitura, vai explodir na tela um banner dizendo prorrogação de vencimento de tributos municipais, setor de eventos. Ele vai fazer o requerimento de forma online e vai solicitar, então, que se faça a prorrogação para o dia 30 de novembro. Se ele, assim, não desejar fazer, não precisa fazer nada, é só continuar pagando as parcelas, não precisa fazer procedimento nenhum. O requerimento para a prorrogação das taxas pode ser feito pessoalmente ou pelo site da Prefeitura de Criciúma, o www.criciuma.sc.gov.br. O IBGE tem mais de 400 vagas abertas para o censo 2021 só na região de Criciúma. Quem tem os detalhes é a repórter Michele Veiga. Você que está à procura de emprego aqui na região, uma boa notícia. Quem sabe entre as 400 vagas que estão disponíveis para recenseador do IBGE, você pode alcançar uma delas. Quem vai falar sobre isso comigo é o Gustavo Pérez, ele que é o coordenador IBGE aqui na região. Gustavo, então são várias vagas para toda a região da ANREC e as pessoas passam a se inscrever e aplicar uma prova, é isso mesmo? É isso mesmo, as inscrições vão até a sexta-feira que vem, dia 19, né? A prova deve ser pelo final de abril e as pessoas começam a trabalhar no início de agosto, né? Então a pessoa, para se inscrever, basta acessar o site, que é o censo2021.ibge.gov.br, e lá ela pode tanto se inscrever quanto fazer o seu treinamento, estudar para a prova, né? E então temos cerca de 400 vagas aqui para toda a região. Ainda a procura está sendo baixa, Gustavo? A procura está sendo baixa. Acreditamos também que por conta da pandemia as pessoas possam estar com um pouco de receosas, né? Mas o IBGE vai fornecer todo o equipamento de proteção individual, né? E então as pessoas podem se inscrever e é uma boa oportunidade tanto para conhecer a região quanto para fazer uma renda, né? E lembrando que o recenseador não tem horário fixo. Ele pode fazer o seu próprio horário, ele pode trabalhar, ter um outro trabalho e trabalhar como recenseador também, né? E qualquer dúvida ele pode entrar em contato com o IBGE. E no caso, o que faz exatamente um recenseador para as pessoas tirarem a dúvida? Então, o censo é uma pesquisa que vai em todos os domicílios do Brasil, em todas as casas, a cada 10 anos. O recenseador ele vai aplicar um questionário, ele vai receber um computador de mão, vai na casa dos moradores e vai fazer uma entrevista com os moradores. E aí desses dados se tira a população, se tira todos os dados da população nacional, né? Sim, é a pesquisa mais importante que se faz no Brasil, né? Em todos os países do mundo também é feito o censo. Então aqui no Brasil será feita perguntando quantos são os moradores da casa, a renda, a escolaridade, a religião. Então essas perguntas serão feitas pelo recenseador. Lembrando que as inscrições vão até a próxima semana através do site do IBGE. Qual é o endereço? É censo2021.ibge.gov.br. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, uma oportunidade para você aí que está desempregado ou que quer também ter uma renda a mais. Entre no site, busque mais as informações, as inscrições vão até a próxima sexta-feira. Com informações para Informe Região, repórter Michele Veiga. Agora a gente fala de esporte. O Criciúma perdeu mais uma vez no Campeonato Catarinense. A partida foi nesse domingo, no Heriberto Wilson. Com o resultado, o Tigre amarga a última colocação na tabela.
Um time apático e sem poder de reação. Assim foi o Criciúma em mais uma derrota no Campeonato Catarinense. Jogando em casa, frente à Chapecoense neste domingo, os comandados do técnico Emerson Maria perderam por 1-0. A derrota foi desenhada logo aos 17 minutos de partida, quando Gustavo escapou da marcação tricolor e mandou um chute certeiro para dentro da rede, marcando 1-0. O tricolor até tentou responder, mas com a zaga bem postada, o adversário conseguia segurar as poucas investidas, tornando o sofrimento ainda maior para a torcida do sul do estado. A Chape ainda teve mais chances de ampliar do que o Tigre empatar no primeiro tempo, até que na volta do intervalo a equipe do Oeste Catarinense não dava brecha e o jeito era chutar de longe, mas sem sucesso. Anderson finalizou de cabeça e a bola acabou tocando em Bussanello. O auxiliar viu um toque de mão e o árbitro Rodrigo da Costa Cidra marcou pênalti para o Tigre. Mas o que era para ser um empate se tornou mais um banho de água fria na torcida tricolor. Matheus Anderson chutou rasteiro no canto direito de João, que caiu e fez a defesa. O Criciúma tentou, mas não teve sucesso e amargou mais uma derrota no Campeonato Catarinense. O técnico Emerson Maria, em entrevista coletiva, falou sobre o futuro do elenco e a sua expectativa. Tenho convicção no grupo, não vou ser covarde que está falando de reforço, não vou estar sendo covarde. Tem um grupo aqui que entrou, que lutou, que se dedicou, que trabalhou durante a semana. Há uma chateação de todos. Não há aqui ninguém mais chateado do que nós aqui, que estamos dentro do contexto, que estamos dentro do processo de trabalho. E agora, eu estar falando de reforço aqui é uma covardia com um grupo que lutou, que se dedicou e tentou o resultado. Internamente a gente está trabalhando, sempre fomos bastante transparentes, dizendo que é um início de trabalho e que a nossa equipe ela não está pronta ainda. A nossa equipe ela não está pronta. É uma equipe que ela vai estar pronta mais à frente, com a experiência que a gente está fazendo, os jogos, meninos hoje que estrearam, o caso de David, o Ruler que entrou, Eduardo Melo, tínhamos outros meninos no banco também, e meninos que estão sendo testados no estadual, porque não adianta você daqui a pouco testar esses meninos lá na fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Você tem que colocar os meninos agora. Não vamos responsabilizar eles têm todo o meu apoio, têm toda a minha moral, e é levantar a cabeça. Está todo mundo muito triste, tá? Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, e sempre repito, que é o seguinte: não dá para lamentar aquilo que foi perdido, tem que lutar por aquilo que eu posso conquistar. E o que a gente pode conquistar agora é uma vaga na Copa do Brasil, que é importante para o clube, importante para nós também, que vai encher de confiança o nosso elenco para a gente depois, quando retomar o estadual, conseguirmos a reação e colocar o Criciúma no lugar que ele merece. Agora o Criciúma vai disputar o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Marília, em Varginha, Minas Gerais, já que o governo paulista suspendeu as realizações de atividades esportivas coletivas, inclusive o futebol, a partir de hoje no estado. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos siga também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você.